Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos fazer uma breve introdução sobre a embriologia. A fecundação do óvulo com o espermatozoide gera o zigoto, o primeiro estágio de um embrião. O zigoto tem duas partes muito importantes, o núcleo e o vitelo. O vitelo é a reserva nutritiva que varia de acordo com o tipo de zigoto que nós temos. É muito fácil de ser observado em algumas espécies. Nas aves, por exemplo, é a gema do ovo. Observamos que nesse exemplo temos uma região com a maior parte do vitelo e uma porção sem muito vitelo, onde estão a maioria do citoplasma, das organelas, do citoesqueleto, etc. Essa região é conhecida como polo animal e a região com muito vitelo é o polo vegetativo. A grande importância da embriologia é ajudar a classificar os animais de três formas diferentes. Primeiro, quanto à blastia, que é referente aos folhetos embrionários, que são os tecidos primordiais desse animal. Sem folhetos são os ablásticos, com 2 folhetos diblásticos e 3 folhetos triblásticos. A segunda forma de classificação é através da estomia, ou seja, a formação da boca. Os animais que formam primeiro a boca são os protostômios. Proto vem do grego e é primeiro, estômio é boca. E se o animal forma primeiro o ânus e depois a boca, é chamado de deuterostômio. Deuteros, no grego, é depois. Por fim, os órgãos ficam acumulados em uma cavidade visceral. Essa cavidade nós chamamos de celoma, que é uma das outras formas de se classificar os animais. Existem fases do desenvolvimento embrionário, mais precisamente 3. A primeira é a segmentação, onde o zigoto começa a se multiplicar e realizar sucessivas mitoses. A segunda é a gastrulação. Depois que ele tem uma boa quantidade de células, o zigoto começa a se organizar para formar uma cavidade digestiva e formar também os folhetos embrionários. E por fim, nós temos a organogênese. É nessa etapa em que os folhetos embrionários começam a se diferenciar para formar cada órgão específico. Agora, o zigoto nem sempre tem essa carinha que vocês viram aí no começo do vídeo. Na verdade, existem 4 tipos diferentes de zigoto. Primeiro, é o zigoto oligolesto. Óligo, em grego, é pouco e lesto, vitelo. Também são conhecidos por isolestos, porque possuem pouco vitelo, mas distribuídos de uma forma uniforme. Quem possui esses ovos? O primeiro exemplo somos nós, mamíferos, que precisam de muita energia para se desenvolver, porém não recebem essa energia do zigoto, e sim da nossa mãe. Por isso não precisamos de muito vitelo nos nossos zigotos. Agora, quais outros exemplos podem ter? Bem, animais cujo desenvolvimento demanda pouca energia, por serem bem simples, como por exemplo, poríferos, equinodermos, etc. Vale ressaltar que não existe uma classificação precisa para isso. Existem diferentes tipos de zigoto dentro do mesmo grupo de animais. Por exemplo, existem vermes com ovo oligolesto, outros megalestos, depende. Esses representantes são os principais de cada tipo de zigoto. O segundo tipo é heterolécito. Você vê 2 regiões bem diferentes, uma com mais vitelo e outra nem tanto. Esse ovo também é conhecido como mesolécito, que é média quantidade de vitelo. Portanto, são ovos de seres que não vão precisar de grande quantidade de energia para se formar. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que essa galera aqui costuma nascer em estágio larval, se alimentam e depois fazem a metamorfose para o indivíduo adulto. Por exemplo, anfíbios, peixes ósseos que nascem em estágio larval como alevinos, além de moluscos e alguns vermes. O terceiro tipo é o ovo megalesto ou telolesto, que possui muito vitelo e um citoplasma espremido com o núcleo lá no topo. Esses ovos, você já deve imaginar, é de um animal que nasce pronto, mas não recebe nutrientes da sua mãe. Portanto, tem que tirar todos os nutrientes do zigoto. Por exemplo, aves, répteis, peixes cartilaginosos como o tubarão, que nasce como um tubarãozinho, não como um estágio larval. E por fim, nós temos o ovo centrolesto, que possui uma grande quantidade de vitelo acumulado em uma porção central da célula. Esse é o ovo característico dos artrópodes. Agora, cada ovo vai ter um tipo de segmentação diferente. E o que você precisa saber é que quanto mais vitelo a gente tem concentrado em um determinado lugar, menos citoplasma tem ali. Então, uma região vitelínica, você tem muitos lipídios e proteínas, mas poucos citoplasma e organelas citoplasmáticas. Logo, quanto mais vitelo, mais difícil é o processo de segmentação e divisão celular daquela região. Então, se olharmos o ovo oligolesto, temos pouco vitelo. Logo, uma segmentação super tranquila. Uma vira 2, 2 viram 4, assim sucessivamente, como vocês podem ver na imagem. Essas células iguais são indiferenciadas, ou seja, não temos como saber qual célula vai virar orelha, qual vai virar um neurônio, etc. E na biologia, damos o nome a elas de blastômeros. Em seguida, nós temos o ovo heterolésto,
mesolesto. Vitelo acumulado na parte de baixo, ou seja, uma célula vira duas, até aqui igual a ovo oligolesto. Porém, nas divisões seguintes, nós vamos ver que a parte de cima vai se dividir muito mais rapidamente que a parte de baixo que contém muito vitelo, gerando uma estrutura como essas que você observa na imagem. Estas células também são indiferenciadas, porém, por terem tamanhos diferentes, damos nomes diferentes. As grandonas, cheias de vitelo, são os macrômeros, e as menores, os micrômeros. Agora, vocês conseguem ver que em ambos os casos, a divisão das células foi total. Portanto, falamos que essa segmentação dos oligolestos e mesolestos são de divisão total ou holoblástica. Holos no grego quer dizer total. Mas qual é a diferença entre as duas? Nos oligolestos são gerados células exatamente iguais, por isso divisão holoblástica igual. E a dos mesolestos ou heterolestos gera células diferentes, por isso divisão holoblástica desigual. Agora, olha o tamanho desse zigoto. É muito vitelo. E as organelas não conseguem penetrar para realizar divisão celulares nas porções vitelínicas. Então, quem vai se dividir é apenas essa porção de cima que tem o citoplasma. Essa porção fica conhecida como disco germinativo. E essa divisão não é total, é parcial. Por isso chamaremos de divisão parcial ou meroblástica discoidal. Afinal, só o disco germinativo que está se dividindo. E por fim, nós temos o ovo centrolesto, que é um esquema de divisão bem diferente. Primeiro, os núcleos começam a se multiplicar. Em seguida, eles vão para a periferia da célula. Depois disso, as células começam a dividir o espaço entre um núcleo e outro. Notem que a parte central, com vitelo, não se multiplica, somente a periferia celular que passa por esse processo. Então é uma divisão meroblástica ou parcial superficial. É isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Eu sei que é um assunto complexo e a gente vai continuar trazendo e revisitando isso nas próximas aulas. Eu deixo todos com um grande beijo, um abraço e eu fui.